Listo, profesor. Ok, obrigado. Hoje temos mais um encontro da Rede Latino-Americana de Matéria Condensada. Essa nossa rede inclui universidades do Brasil, do Peru, da Colômbia, do México, Chile, Venezuela e Argentina. É, os nossos encontros acontecem sempre aos sábados, em diversos horários, através da América Latina. E o nosso seminário de hoje será apresentado pelo Vinícius Gomes de Paula, da Universidade Federal Fluminense, com o título Introduction to Quantum Thermodynamics Cycles. O Vinícius, ele fez a graduação, mestrado e doutorado em física e atualmente é, pós-doc, como eu mencionei, na Universidade Federal Fluminense. E, Vinícius, por favor, apresente esses seus resultados. Como eu mencionei antes, os nossos seminários são majoritariamente em espanhol. Você pode falar em inglês ou português. Falando em português, por favor, fale devagar para a nossa audiência conseguir acompanhar o, o, o seminário. Tudo bem? Obrigado pela participação. Certo. Bom dia a todos, pessoal. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para fazer essa apresentação aqui. É, eu vou, eu vou fazer uma apresentação sobre o meu tópico de pesquisa atual aqui na Universidade Federal Fluminense, que é justamente essa construção de ciclos termodinâmicos quânticos voltadas para analisar sistemas de spin, tá? Eu vou fazer uns breves comentários aqui sobre termodinâmica clássica, não vou demorar nada, é só um, um rápido, uma rápida menção às leis da termodinâmica clássica, né? Nós temos a lei zero, que basicamente define temperatura, né? Você tem dois sistemas do equilíbrio térmico com um terceiro, então todos estão em equilíbrio térmico, né? Você tem o conceito de processos reversíveis e irreversíveis, né? Isso é importante, né? Os processos reversíveis, eles estão ao longo levam de um ponto até um segundo ponto nessa superfície termodinâmica aqui em três dimensões, né? No caso, construído com pressão, volume e temperatura, né? Enquanto processos irreversíveis, eles caminham por fora dessa superfície termodinâmica. Nós temos a primeira lei, que é basicamente expressão da conservação de energia para sistemas termodinâmicos, né? Que diz que toda variação de energia interna de um sistema é igual à variação de calor, ou seja, é igual às trocas de calor mais o trabalho realizado sobre ou sob o sistema. E a gente tem a segunda lei que basicamente a gente ela define a entropia, né, como uma grandeza importante aí para dar conta da irreversibilidade da maioria dos processos termodinâmicos, né? Não vou adentrar aqui na termodinâmica clássica. O ponto aqui é, na termodinâmica quântica, o principal objetivo é a gente estender esses conceitos para a mecânica quântica de forma a poder modelar ciclos termodinâmicos usando sistemas quânticos como substâncias de trabalho. Ao invés de usar substâncias clássicas como o gás ideal, aqui a gente vai usar materiais quânticos com propriedades muitas vezes exóticas e modelar ciclos e para extrair trabalho, calcular eficiência, enfim, toda aquela abordagem que a gente vê nos livros textos, mas usando materiais, sistemas quânticos como substância de trabalho. Tá? Então vamos começar aqui. De um modo, sendo bem genérico aqui,
Vamos pensar num sistema quântico qualquer, de vários níveis, tá? Aqui eu estou representando um sistema qualquer com 5 níveis, é um número arbitrário. Cada nível tem a sua energia, E1, E2 até E5, e cada nível vai ter a sua correspondente probabilidade de ocupação, tá? E esse sistema, ele vai ser sensível a algum parâmetro externo lambda. Já adiantando, no nosso caso, esse parâmetro externo, muitas vezes, devido aos materiais, o tipo de material que a gente está interessado em trabalhar, muitas vezes esse parâmetro externo vai ser um campo magnético, uma pressão hidrostática, por exemplo, que vai alterar esses níveis de energia e esses valores de probabilidade de ocupação, ok? Aqui é só uma rápida visualização para a gente ter ideia do caminho matemático para se definir calor e trabalho, para se definir os análogos quânticos de calor e trabalho, tá? Você usa então essa... Vinícius, desculpa te interromper. Você Sim, está passando os slides? sim, sim, estou passando. Pelo menos para mim não está aparecendo. Não sei se para todos está acontecendo a mesma coisa. Eu Pelo estou no menos na minha slide... tela está parado. Está en primer slide. Eu estou no Eu slide não número sei se para 7. todos está congelado. Para mim está congelado. Está acontecendo. Luiz, para você está congelado ou está passando os Está slides? congelado no primer slide. Ah, Tá para co- mim também está congelado no primeiro slide. Deixa eu mudar aqui, então. Deixa eu apresentar o PDF. Assim está mudando os slides? Agora mudou. Agora Tá. mudou. Então, eu vou ter que apresentar aqui nesse formato aqui mesmo. Então, vou retomar aqui. O que eu disse foi uma rápida bate-papo sobre as leis da termodinâmica clássica. Mencionei aqui lei zero, primeira lei e segunda lei, tá? É, aqui no nosso estudo da termodinâmica quântica, como eu mencionei, o que a gente quer é fazer uma abordagem em que seja possível usar sistemas quânticos como substância de trabalho, ao invés do gás ideal. De uma forma muito simples é isso. Então, por exemplo, num sistema quântico arbitrário qualquer, eu tenho seus vários níveis de energia, suas correspondentes probabilidades de ocupação, e esse sistema quântico vai ser, de alguma forma, sensível a algum parâmetro externo lambda, ok? No nosso caso, para os materiais de interesse do nosso grupo, geralmente esse parâmetro externo vai ser um campo magnético ou uma pressão hidrostática, ok? Então a gente precisa, eu não vou entrar em detalhes matemáticos, é só para a gente ter uma ideia da abordagem matemática aqui. O que a gente precisa, no primeiro lugar, é definir os análogos quânticos de calor e trabalho. Isso é feito, isso já foi feito na literatura, tá? Por um pesquisador chamado Alick, já há algumas décadas. A gente está usando uma abordagem que ela não é nova, mas ela é muito útil no nosso contexto aqui. Basicamente, é você escrever o diferencial de energia interna como uma soma desses dois termos aqui. Um termo onde você tem um dPn, referente à mudança nas probabilidades de ocupação, um segundo termo, dN, referente às mudanças nos níveis de energia. Ok? E aí, nessa abordagem que está nessa referência aqui embaixo, os detalhes, é possível definir calor como qualquer processo físico que vai mudar os valores das probabilidades de ocupação e trabalho como qualquer processo físico que vai mudar os valores dos níveis de energia. Então, a gente vai trabalhar com essas definições de calor e trabalho quânticas, ok? Com essas definições, mais as definições dos processos termodinâmicos quânticos, que eu vou mostrar nos próximos slides, é possível fazer os processos, os ciclos termodinâmicos quânticos, ok?
E como que a gente define esses processos termodinâmicos quânticos? Pois bem, bom, aqui é só para visualizar, né? O trabalho, né? É uma mudança nas probabilidades de ocupação. Usando esse sistema arbitrário que eu mencionei, como que isso seria? Você tem certas probabilidades de ocupação aqui, e de alguma forma faz-se um processo físico sobre esse sistema, de forma que esses gaps, né, tanto os valores quanto os gaps entre os níveis de energias continuam iguais, porém, você acaba mudando as ocupações. Tá? Então, essa é a visualização de calor. Esse é um processo onde houve troca de calor entre o sistema e o ambiente. E no caso do trabalho, vai ser quando ocorrer um processo físico onde essas ocupações ficam constantes e você tem mudança nos valores dos níveis de energia e nos gaps entre esses níveis de energia, certo? Com isso, eu posso agora definir os processos quânticos. Por exemplo, uma isoterma quântica, ela é bem diferente de uma isoterma clássica, né? Na isoterma clássica, a gente não tem, usando o gás ideal, a gente não tem variação de energia interna, porque o gás ideal, a energia interna só depende da temperatura. No caso do processo da isoterma quântica, a gente tem tanto calor quanto trabalho sendo gerado. Então, a gente vai ter mudança na energia interna da nossa substância. Ok? Então, num diagrama de entropia por temperatura, tem aqui a representação da nossa isoterma. Eu estou mudando o meu parâmetro externo, tá? E fazendo, no caso aqui, a entropia diminuir, saindo de um estado termalizado 1 para um estado termalizado 2, sem mudar a temperatura. Um caso muito comum, como eu disse, é a gente usar, por exemplo, pressão como sendo esse lambda, esse parâmetro externo. Então, você tem um material aqui, onde você muda o valor da pressão, você tem, então, a troca de calor aqui com o reservatório térmico, e você tem um trabalho não nulo sendo realizado aqui. Tá? Pensando num sistema, para simplificar mais ainda, e já contextualizando para os materiais que a gente estuda, pensando num sistema de 2 níveis, com energias E0 e E1 e probabilidades de ocupação P0 e P1. Essa isoterma quântica seria representada dessa forma aqui. Você está mudando o valor, por exemplo, você tem pressão externa, mudando esse J aqui pode ser um acoplamento, uma constante de acoplamento magnética entre dois spins de um sistema magnético. Você tem, então, a pressão mudando esse parâmetro J, de um valor JA para um valor JB, ok? E aí você vai mudar tanto as energias quanto as probabilidades de ocupação. Então, para um sistema de 2 níveis magnético, por exemplo, 2 spins do tipo Heisenberg conectados por uma constante de acoplamento magnética J, essa aqui é uma representação de uma isoterma quântica. Você pode definir os outros processos, né? Por exemplo, uma isocórica quântica, né? Um processo isocórico, por definição, é aquele onde você não tem trabalho sendo realizado. Então, o trabalho é nulo. Então, você só vai ter troca de calor. Então, no diagrama de entropia por temperatura, você tem aqui a representação, tá? Você tem aqui a representação da troca de calor. No nosso contexto, então, você não vai ter mudança. Para que esse processo ocorra, você não vai ter mudança no parâmetro lambda, você não vai mudar a pressão aplicada no seu sistema magnético de forma a não mudar o parâmetro J. O parâmetro J aqui, ele vai ficar constante. Okay? E, por último, o processo adiabático. No processo adiabático, ele não tem troca de calor entre a substância e a sua vizinhança. Tá? Então, você
tem uma mudança no parâmetro externo, levando o sistema de um ponto 1 até um ponto 2. Lembrando que esses pontos aqui são representados por estados termalizados, ok? E você só tem trabalho sendo realizado. E aqui está, pensando no nosso sisteminha de 2 níveis, está aqui a correspondente representação desse processo, ok? Com esses 3 processos e as definições de calor e trabalho, já é possível montar diversos ciclos termodinâmicos e fazer uma previsão e depois escolher uma substância de trabalho na forma de, no nosso caso, o interesse é usar sistemas de spin interagentes como substâncias de trabalho e fazer as contas, calcular todas as grandezas que caracterizam um ciclo termodinâmico, né? A gente foca muito no ciclo de Stirling, né? O ciclo de Stirling ele é composto por 2 isotermas, tá aqui, e 2 isocóricas. A gente faz bastante modelagem com o ciclo de Stirling. Ele é bem interessante, considerando os materiais que a gente tem trabalhado no momento, tá? Vamos ver um pouquinho em detalhes isso aqui. Novamente, eu não vou entrar em detalhes matemáticos, mas o que se faz é usar uma abordagem termodinâmica para se calcular a entropia, a energia interna, enfim, todos esses grandes potenciais termodinâmicos e escrever expressões. O que a gente está interessado é escrever expressões para as trocas de calor em cada processo do ciclo termodinâmico. Depois de uma manipulação algébrica, é possível e conveniente expressar as trocas de calor em termos das funções de partição de cada um dos pontos aqui do ciclo, tá? Eu escrevo funções de partição para cada um desses pontos aqui, que são estados termalizados, ok? Eu consigo obter também algumas expressões para os fluxos de calor. Estou chamando aqui de Q-in e Q-out. Então, é o fluxo de calor da vizinhança para o sistema e do sistema para a vizinhança. Consigo obter uma expressão para o trabalho por ciclo, trabalho líquido por ciclo. Isso aqui é importante em termos de extração de trabalho, da substância de trabalho. E consigo também, a última grandeza de interesse, encontrar uma expressão para eficiência, né? Eu estou sempre interessado em ver, quando eu faço essa modelagem aqui, estou sempre interessado em tentar descobrir se e quando a eficiência do sistema vai atingir a eficiência máxima permitida, classicamente, que é a eficiência de Carnot. Essa é uma verificação que a gente está sempre preocupado em observar. Ok? E, por último, a gente pode ter 4 modos distintos de operação. Isso aqui não é limitado ao ciclo de Stirling. Isso aqui é para qualquer ciclo termodinâmico, ok? Fazendo uma análise dos sinais dos fluxos de calor e do trabalho, eu consigo definir 4 modos de operação para a substância de trabalho. Eu tenho a máquina de calor, onde o fluxo de calor vai da fonte quente para a fonte fria, e trabalho é feito, e o sistema, né, a substância de trabalho, ela realiza trabalho. Eu tenho o modo refrigerador, que o fluxo de calor agora é invertido, né, vai da fonte fria para a fonte quente, e, portanto, e devido a trabalho feito sobre o sistema. Eu tenho o modo acelerador, onde o fluxo de calor ele vai da fonte quente para a fonte fria, né? Agora, nesse caso, o trabalho feito sobre o sistema, ele acelera, por isso o nome acelerador, ele acelera o fluxo de calor da fonte quente para a fonte fria.
e temos o modo aquecedor, onde o trabalho feito sobre o sistema é responsável por fazer com que haja fluxo de calor para ambos, fonte fria e fonte quente. Ok? E esse é basicamente o arcabouço teórico que a gente precisa para modelar, no caso aqui, o ciclo de Stirling quântico. Ok? O próximo passo é você escolher uma substância de trabalho. A gente está interessado em modelar sistemas de spin do tipo Heisenberg. Às vezes é um sistema que só tem termos de Heisenberg, às vezes sistemas com anisotropia, enfim. Mas, em geral, a gente começa essa modelagem usando sistemas de spin do tipo Heisenberg, bem simples, né? Por exemplo, um caso interessante de trabalho aqui do grupo foi um spin do tipo Heisenberg, spin 1,5, né? Essa hamiltoniana aqui, apesar de muito simples, ela descreve muito bem alguns materiais chamados dímeros, que são da classe dos magnetomoleculares. Okay? Esse sistema ele tem, então, um singleto e um tripleto, é um sistema quântico bem simples, ok? De 2 níveis de energia, onde eu tenho um singleto e um tripleto aqui. Esse tipo de sistema uma característica bem interessante que surgiu durante o estudo feito sobre ele é que era possível descrever todas as quantidades termodinâmicas de interesse, como, por exemplo, energia interna e entropia, que servem para a gente caracterizar o ciclo. Essas quantidades podiam ser escritas em termos da susceptibilidade magnética experimental. Isso aqui é uma característica importante que permite, e vai ficar mais claro nos próximos slides, fazer uma conexão entre teoria e experimentos. Ou seja, é possível fazer a modelagem do ciclo de Stirling, prever o comportamento dele, calcular a eficiência, trabalho, modos de operação, e devido a essa equação aqui, devido ao fato que você consegue exprimir todas as quantidades termodinâmicas de interesse em termos da susceptibilidade experimental, permite que você faça uma validação experimental do ciclo termodinâmico teórico que você montou. Tá? Eu vou comentar mais sobre isso para esse caso específico aqui nos próximos slides. Tá? Aqui também, né, nesse caso, até as probabilidades de ocupação você consegue exprimir em termos dessa susceptibilidade experimental. Enfim, é uma característica para sistemas do tipo dímero. Né? Então, nesse trabalho, foi feito o ciclo de Stirling quântico para esse dímero, okay? Para esse sistema de spin bem simples, onde o parâmetro J, que acopla magneticamente esses dois spins, é sensível à pressão externa, tá? Isso, de fato, você encontra muitos materiais do tipo dímero com essa característica, por isso que é uma hamiltoniana que, apesar de simples, ela é realista, você consegue descrever vários sistemas físicos com essa hamiltoniana, ok? E foi feito aqui, só repetindo as figuras, foi feito, então, uma combinação de 2 processos isotérmicos e 2 processos isocóricos para se montar o ciclo de Stirling completo para essa substância. Né? Como eu disse, todas as quantidades termodinâmicas aqui, ou seja, as trocas de calor entre cada processo, o trabalho líquido e a eficiência, podem ser expressas em termos dessa susceptibilidade reduzida aqui, que contém dentro dela uma conexão com a susceptibilidade magnética que você pode obter experimentalmente. Tá? Eu carrego isso para todas as expressões matemáticas que caracterizam o ciclo. Tá? Então, nesse trabalho em específico, tá? Eu vou apresentar o resultado aqui de forma bem condensada.
foi feito todo esse trabalho de calcular, encontrar expressões matemáticas para os calores, para o trabalho, eficiência, né? E a previsão teórica era que você conseguia encontrar, variando a razão entre fonte fria e fonte quente, e variando a razão entre JA e JB, ou seja, com dois valores diferentes de pressão aplicada, que é o que faz mudar o J, você consegue fazer essa substância de trabalho, em teoria, exibir os 4 modos de operação aqui, ok? E essa é interessante, já que existe, para o caso dos dímeros, essa conexão com, com experimentos, ou seja, você pode obter dados de susceptibilidade magnética sob pressão para comparar, para fazer uma validação dessa previsão teórica aqui, né? Isso foi feito também nessa referência aqui, tá? O que foi feito foi procurar na literatura, então, essa é uma das abordagens possíveis, procurar na literatura por trabalhos onde foi feita uma caracterização experimental magnética de dímeros que são bem descritas por aquela hamiltoniana de Heisenberg lá, bem simples, tá? Aí, segue-se, então, os seguintes passos, né? Você escolhe um dímero que seja bem descrito por essa hamiltoniana, você vai obter dados de susceptibilidade em função da temperatura e pressão, você vai usar aquela equação de Bliney-Bowers, que relaciona a susceptibilidade teórica com a susceptibilidade experimental, você usa ela para extrair valores de J, ok? E aí isso te permite fazer uma comparação, uma validação experimental do comportamento teórico para esse ciclo de Stirling, tá? Então, a substância que foi escolhida foi esse dímero com essa fórmula química aqui, tá? Aqui é uma representação que mostra como essa cadeia dimérica aqui, ela se deforma sob pressão, ok? Aqui ela está sob pressão ambiente, e sob pressão aplicada a gente vê que ela fica deformada, esses ângulos entre os átomos mudam, etc. E tudo isso gera uma mudança justamente nos acoplamentos magnéticos aqui, no caso entre esses dois átomos azuis aqui, são os centros metálicos aqui, cobre 3 e cobre 4, é um dímero de cobre, tá? Então vai mudar o acoplamento magnético entre esses dois átomos de cobre aqui. Então, o que foi feito foram medidas magnéticas. Nesse paper, os dados experimentais já eram apresentados, susceptibilidade em função da temperatura para diferentes expressões, né? Então, era possível obter, escolhendo-se 2 valores de pressão, você obtinha, então, 2 valores de acoplamento magnético, ok? E com isso você conseguia fazer a validação experimental, tá? Nesse caso aqui, tem alguns detalhes experimentais que é importante mencionar. Quando você faz extração desses dados de magnetização, de susceptibilidade magnética, você precisa esperar o sistema estar relaxado, né? Para que você tenha, de fato, um estado termalizado. Então, isso pode ser feito de forma relativamente simples, né? Porque para você extrair esses dados de magnetização, cada ponto aqui experimental, você demora da ordem de segundos. Mas o tempo de relaxação dos spins é muito menor, é da ordem de microsegundos, se eu não me engano. Então, isso garante que o teu sistema vai estar relaxado e você vai estar dentro daquela abordagem onde eu só estou descrevendo estados termalizados para montar o ciclo termodinâmico. E essa validação experimental mostrou que você conseguia, de fato, você conseguiu uma correlação muito boa entre
dados teóricos e dados experimentais, tá? Esse gráfico aqui da direita, ele mostra o trabalho, aqui não está aparecendo a legenda, mas é o trabalho por ciclo em função da temperatura da fonte quente, onde os símbolos aqui são os dados experimentais obtidos a partir da susceptibilidade experimental, e as linhas coloridas são os dados teóricos obtidos dos cálculos usando as expressões matemáticas anteriormente descritas. Tá? E aqui ele mostra também que a eficiência, aqui em função da fonte quente também, ela é muito bem descrita. Você consegue uma correlação muito boa entre dados experimentais e a eficiência teórica descrita aqui pelo sistema. Agora, a única diferença que foi vista é que, para o range de pressões e temperaturas para os quais foram feitas as medidas para esse dímero, só se encontrou o modo de máquina térmica. Os outros modos de operação não foram encontrados, né? Mas isso pode ser uma restrição justamente devido à janela de temperaturas, ao intervalo de pressões e temperaturas disponíveis experimentalmente para você fazer a caracterização do dímero. Ok? E essa abordagem é interessante você estender ela para outros materiais, para outros sistemas de spin mais complicados. Por exemplo, no momento eu tenho trabalhado em colaboração com alguns pesquisadores do Chile e da Bahia, e também com o meu supervisor, é um sistema dimérico também, só que ele apresenta mais alguns termos. É um sistema que ele vai apresentar anisotropia e, como a gente vai estar trabalhando, ao invés de usar pressão como parâmetro externo, vamos usar campo magnético como parâmetro externo, você acaba tendo um termo Zeeman também. Então, é um sistema cuja hamiltoniana é um pouquinho mais complicada. A gente está trabalhando nesse sistema. Aqui eu mostro só para visualizar termos de contexto, a função partição dele, já é uma função partição um pouquinho complicada, depende de vários parâmetros aí, além de temperatura reduzida e acoplamento magnético, você tem um termo de anisotropia aqui, você tem um termo delta, que faz referência ali ao, se eu não me engano, ao tipo de acoplamento entre os centros metálicos, enfim, é um sistema um pouquinho mais complicado. No momento, a gente está fazendo, aqui mostra alguns detalhes, né? Você precisa introduzir algumas variáveis reduzidas, enfim, isso aqui é matemática, não vou perder tempo nisso, mas até o momento a gente fez uma caracterização teórica desse sistema, ou seja, a gente montou um ciclo de Stirling para esse sistema, tá? E mostrou algumas propriedades dele, por exemplo, o ganho máximo desse sistema. A gente mostrou os modos de operação. Esse parece ser um sistema bem versátil também. O fato de você ter anisotropia faz dele um sistema bem versátil. Você consegue também encontrar vários modos de operação aqui, em teoria. Tá? Isso faz parte de um trabalho que está sendo escrito e está... na verdade, o nosso grupo submeteu esse trabalho aqui essa semana para uma revista. Tá? Enfim, e falta a gente, no próximo passo agora, tentar fazer uma abordagem experimental. Seria interessante para esse dímero com anisotropia que a gente está estudando. Tá? Em termos de conclusões, né, essa modelagem de ciclos termodinâmicos era muito interessante porque é uma poderosa ferramenta teórica para você estudar esses chamados magnetos moleculares, que são esses sistemas, esses materiais que são bem descritos por hamiltonianas simples do tipo Heisenberg. São materiais que têm esses centros metálicos
formando unidades magnéticas que não interagem com as outras unidades magnéticas ao seu redor. Portanto, eles são bem descritos por esses... cada unidade magnética é descrita por esse Hamiltoniano simples, que compõe termos do tipo Heisenberg. Você, então, investiga de modo teórico o fluxo de calor e os modos de operação que esses sistemas de spin exibem quando submetidos a um ciclo, né? E, em alguns casos, você pode fazer essa validação com dados experimentais. No caso daquele dímero, foi encontrada essa equação de Blinens-Bowers, que permitia você descrever todas as grandezas termodinâmicas que montam um ciclo, caracterizam um ciclo, em termos de uma grandeza experimental, que é a suscetibilidade magnética, permitindo fazer essa ponte entre a teoria e experimento. Ok? E você pode explorar, essa abordagem te permite explorar esses materiais quânticos com propriedades quânticas interessantes para propósitos de refrigeração. Ok? E, por último, eu deixo aqui um agradecimento para os meus colaboradores, o professor Mário Reis, que inclusive é o meu supervisor de pós-doc aqui na UF, os professores Clebson e Vanisson, da Universidade Federal da Bahia, e o professor Francisco Penha, e o aluno, se eu não me engano, o aluno dele de mestrado, Bastian, que são os colaboradores internacionais aqui, que compõem o nosso grupo aqui no momento. Então, obrigado a todos. Esse aqui é o final da minha apresentação. Bem, obrigado, Vinícius, pela apresentação. Eu vou abrir a sessão para perguntas, seguindo aqui a ordem. Edgardo Bonzi, tem alguma pergunta para o Vinícius? Hello, good morning. No, I have not a question, but very interesting the talk. So very much, thank you very much to Professor Vinicius for the talk. Thank you very much. Obrigado, Edgardo. Gabriela, tem alguma pergunta para o Vinícius, por favor? I wonder if they have in mind to apply these calculations to something like transition metals or graphene or other kind of systems, more thinking in solids. I don't know if it's possible. Usually, as far as I know, for materials like transition metals or metallic alloys, there are other suitable methods for study the physical properties. I mean, density functional theory and the other methods. I really don't know. I never saw in the literature this quantum thermodynamic approach being employed for these materials you have mentioned. So I don't know if this method is suitable for them. Okay. It's principle thought for molecules or simple, smaller systems. Yes, it is usually employed for quantum systems such as harmonic oscillator, particle in a box, and we can employ them for these spin systems. And usually Heisenberg-like spins. That's the type of systems that this approach is usually employed. Okay, thank you very much. Thank you for your talk. Was very interesting. Thank you for your question. Ok, thank you, Gabriela. Leandro and Isaías said here in the chat
that they have no questions. Thank you, Isaías and Leandro. Luis said that he would need to leave the room, but But he's still here. Do you I have can any have a questions, question. Luis? Very quick question. Sorry, well, Vincius, it's only one small question in slide 33. Slide 33. Here. Uh, uh, what do you think is it is fitting very well, the theoretical fitting with the experimental, but what do you think that the small errors will be experimental, will be for instrumentation, or what do you think will be the difference, that small mismatch, the Um, source? Well, from experimental point of view, you have some, of course, you have some uncertainties related to the extraction data. They are not represented here, but I'm not really sure if the errors here would be much more than the usual uncertainties bars you have when you extract magnetic susceptibility data. I think they would not be so much greater than that. I mean, you could put here the uncertainty bars related to the magnetic data. But I don't know if these uncertainty bars would be so intense that it would be very interesting in the next experimental setups to investigate these uncertainties bars to see how these errors would impact the fitting procedure. Oh, ok, muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Okay. Sorry. And Ximena and James, are there any questions from people outside of the room? And of course, from your side? Good morning, Professor Mario. We don't have Good any morning. question from our university. And James had some problems with internet, and he told me that he don't have any question from the university. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Okay. I think that's all. Vinicius, do you have any final comments for us to conclude the talks for today? I'd like to thank you all for all your questions and for the invitation once more. And I hope to present more, to present future presentations here when I have more results. Okay, thank you. Okay. Okay. Mario, Okay. sorry. Mario, Yes. sorry. I think that there is some comments from the Peruvian side, from the Which one? it's- Sorry. Yes, it's from Fabio Ribeiro, sorry, Fabio Ribeiro from the Universidad Federal de Pernambuco. Is Yes. sending greetings also from Alfredo Jimenez from Mexico. He's Great. sending greetings to Vinicius today and say thank you as well. Okay, great. Thank you. Thank you. Thank you for the greetings. Okay, thank you, Luis. Leandro, you are asking to make a question. Go ahead, Leandro. Sim, bom dia. Posso falar portunhol?
Sim, Even Japanese, can you speak in Japanese, Arabian? No, acho que esta pergunta de termodinâmica, quantum thermodynamics, é muito interessante. My questions, o mi pregunta, español, mi pregunta es, estos, cuando estudiamos, hacemos termodinámica, incluso en la escuela, digamos, en el jardín, hacemos termodinámica en estos sistemas de espines y nunca decimos que es quantum thermodynamics. Lamentablemente llegué tarde, pero me gustaría saber cuál es un poco la frontera entre, para decir que uno está haciendo realmente quantum thermodynamics. Desde mi perspectiva, quantum thermodynamics sería intercambio de realmente, o sea, hacer experimentos sensibles a un intercambio de un cuanto de energía. O sea, pero bueno, esa es mi pregunta. Tal vez muy general, pero me gustaría saber ahí si se puede hacer un experimento para ver una desviación respecto de una predicción clásica o algo así. Tá, ok. Aqui a gente pode dizer que o fato de a abordagem da termodinâmica quântica é porque a gente partiu, a gente não partiu da termodinâmica clássica, né? A gente está usando definições de análogos quânticos de calor e trabalho, como foram definidas nessa referência aqui embaixo, né? Então, inicialmente, a gente já não está usando conceitos clássicos de calor e trabalho, né? Por isso, a gente diz que está fazendo termodinâmica quântica. Do ponto de vista experimental, o que eu posso dizer é que, dependendo do sistema que você está usando, existe toda uma ampla gama de abordagens experimentais, técnicas experimentais que você usa para sondar o sistema. Por exemplo, aqui é do interesse do nosso grupo estudar esses sistemas de spin, mas tem grupos que fazem termodinâmica quântica, por exemplo, com átomos aprisionados em cavidades quânticas, né? E usa experimentos usando laser para excitar esse átomo, enfim. Aqui é um recorte muito pequeno, mas quando você vê um pouco o que é a termodinâmica quântica, você tem vários outros sistemas e você tem uma infinidade de aparatos e técnicas experimentais para sondar esses sistemas. Comprendo. Ok, está bien. Okay? Aqui, essa abordagem é uma abordagem não usual, né? É muito intrínseca para esse sistema dimérico, essa relação aqui que permite fazer essa ponte entre teoria e prática. A rigor, a validação, talvez isso não tenha mencionado, mas a validação experimental de ciclos termodinâmicos quânticos para sistemas de spin é algo ainda aberto na literatura. Isso aqui que foi feito pelo grupo, recente aqui, publicado em 2023, é uma proposta dentro dessa questão ainda aberta, que é como fazer validação experimental ou como montar experimentalmente ciclos termodinâmicos quânticos para sistemas de spin. Okay? A teoria ela é muito bem fundamentada. Você pegar um hamiltoniano de sistema de spin, fazer os cálculos, calcular calor, trabalho, eficiência e modos de operação. Isso está muito bem definido. Agora, a ponte para o experimental ainda é uma questão em debate na literatura. E esse trabalho faz justamente uma proposta para um sistema específico, que é esse dímero. Ok? Comprendo. Sí, entiendo perfectamente. Está muy bueno. Lo mío era más una pregunta como de contexto, porque uno podría entender perfectamente que
Quantum Thermodynamics es como te digo, o sea, tratar de que en ese ciclo trabajar con cuantos, por ejemplo, no sé, tener, como vos decías, un sistema de 2 niveles y haces un spin flip, un spin flip, un spin flipea, tomás ese cuanto y ese cuanto lo transformás en otra cosa, o sea, hacer un ciclo con realmente con cuánto, o sea, ir al límite más fundamental de intercambio de energía en un ciclo, digamos, entre un reservorio. Incluso, bueno, la pregunta sobre la termalización en sistemas más chiquitos, que no sea, bueno, qué significa la temperatura, digamos, si tenés un solo spin. Bueno, no sé. Eh, bueno, entonces, nada, eso, muchas gracias. No, está para discusión larguísima. Obrigado pela pergunta. Ok, obrigado. Any further question or comment? Okay, if not, let's thank again to Vinicius. Vinicius, thank you to come and present to us. And let's open our camera to say goodbye and good weekend to everybody. Thank you, Vinicius. Okay, Muchas gracias. Thank you all. bye bye. Bye.